E começando então pela Fabi, a gente tem então essa investigação agora que eles tiraram, né, sacaram aí da manga em relação ao Jair Bolsonaro e ao Eduardo Bolsonaro, se referindo às sanções que os Estados Unidos querem aplicar ao Alexandre de Moraes e não à instituição STF. É importante que fique claro isso, que o Alexandre de Moraes, embora se sinta, não é a encarnação da justiça brasileira, tampouco do STF. Gostaria que você pincelasse, Fabi, pra gente, em relação a esse ponto de vista jurídico mesmo, esse ponto de vista do direito, né? Se essa investigação tem algum respaldo de alguma forma dentro da nossa Constituição. Imagino que não, mas gostaria de passar a palavra para você, Fabi. Nem se a gente virasse de ponta cabeça teria, né? Não tem respaldo. Por quê? Porque coisas são simples, né? Por exemplo, todo mundo sabe que condenação alguma pode passar da pessoa do apenado, né? Isso está na Constituição Federal. E isso tem a ver com o que aconteceu com a Zambelli, mas tem a ver principalmente com o que aconteceu com o Eduardo Bolsonaro e que o presidente Bolsonaro tem que ir lá responder, né? Ele está ajudando o filho, né? Primeiro, ele falou porque ele quis, mas não tem nenhuma nada obscuro, né? Então ele vai lá, ele esclarece, mas o problema é que a gente não está falando de lei, a gente está falando de narrativa política, e narrativa política cabe-se tudo, né? Não se sabe ainda se ele pode, quem sabe, Deus nos livre, mas sair ali com uma preventiva, dependendo do que ele disser. O que eu disse do ruído é tão grande porque nem os advogados que estão acompanhando vão poder ter certeza do que será perguntado, porque o objeto, né, do inquérito policial nunca assim, coeso, coerente e reto, como é normalmente nos processos normais aí da justiça. Então você fica confuso, né? Estão falando que é um perguntado da Zambelli, que perguntem, mas o que tem a ver, não é verdade? Mas o que tem a ver até o próprio Eduardo Bolsonaro. Pai pode ajudar filho quanto quiser. E outra coisa, o Eduardo Bolsonaro não está com nenhum óbice na justiça, a não ser esse, né, que foi cavado, foi tirado, é uma tentativa de calar o Eduardo Bolsonaro no trabalho que ele está fazendo nos Estados Unidos. E sim, Gesiane, obviamente, eles estão tentando achar algo aí para se contrapor às sanções que virá, né, certamente virá, ao ministro Alexandre de Moraes e demais, né, outras autoridades, seus familiares, muita coisa ainda vai acontecer e podem pressionar, porque o jeito, na tentativa de pará-lo, é uma coisa meio mafiosa, não é mesmo? Ameaça-se a família, né? E a gente viu isso acontecendo. Nós vimos, né, quando foi falado ao Mauro Cid, olha, cuidado, hein? Nós temos aí seu pai, sua mãe. E nós vimos também agora recentemente, né, a ameaça de prisão do Aldo Rebelo, cuidado, hein, qualquer coisa eu posso te prender por coação, né, coação, não obediência à autoridade, né, coisas do tipo, coisas de regimes totalitários. Então, eu fico assim, realmente pasma que a Polícia Federal, infelizmente, está se prestando a esse serviço e a este papel, né, em continuação daquele julgamento absurdo que todos nós já sabemos o que vai acontecer, né, serão condenados e é por isso que a gente precisa lutar pela volta da normalidade política, jurídica e quem sabe aí a anistia. Serrão, a Fabi trouxe um aspecto interessante aqui desse debate, que é a questão financeira, né? Questões financeiras tornam-se casos públicos quando ou é dinheiro público que está sendo empregado em algum desvio, então é um dinheiro para a educação que está indo para o bolso de alguém, por exemplo, ou quando a origem do dinheiro é ilícita. Então, quando é dinheiro do crime, do tráfico, aí sim torna-se interesse público uma investigação em relação àquele dinheiro, ao destino daquele dinheiro. Nesse caso, a gente está falando de um dinheiro privado, nós não estamos falando de um dinheiro público. Então, ainda que haja um financiamento, uma ajuda financeira, nós não estamos falando de dinheiro público. Tem uma história diferente nesse caso. O dinheiro é do público doado para o Bolsonaro via Pix. É o que está pagando sua gigantesca e caríssima conta de advogados. Então, é dinheiro do público, mas tudo público e aberto, transparente, dentro do princípio de publicidade que a administração pública demanda, está na Constituição, mas que não pratica. E nesse caso de Bolsonaro foi bem claro, ele divulgou quanto arrecadou, quanto está gastando e ele informou, até com uma certa ingenuidade, que parte daquele dinheiro seria usado agora para ajudar o seu filho que está nos Estados Unidos. Vamos lá,
Qual é o pai que não tem o dever moral de ajudar o seu filho, podendo fazê-lo de forma correta, justa, legal? Nenhum empecilho para isso. O que estão tentando fazer com Bolsonaro, o sistema de poder aqui no Brasil, ele é medíocre e previsível demais. O que eles estão tentando fazer? Induzir Bolsonaro a perder a paciência, sair do controle e cometer um erro que possa ser usado judicialmente contra ele. É uma mera armadilha juristocrática, toda essa pressão espúria que é feita sobre Jair Bolsonaro. Cabe ao presidente aguentar o tranco, abrir a boca o mínimo possível, falar apenas o que seus advogados mandarem que ele diga e ponto final, porque essa história toda não passa de um grande arbítrio contra um político brasileiro importante e que ainda vai ter ainda mais importância na história do Brasil, porque, vamos falar sério, né? Com cabos eleitorais como Lula e os ministros do Supremo Tribunal Federal, Bolsonaro daqui a pouco vai ser eleito presidente do mundo.